E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Esse vídeo aqui é para conversar um pouco sobre o que é a cultura hispânica. A cultura hispânica, pessoal, com H, é essa matriz cultural gestada lá na Península Ibérica, por Portugal, por Espanha e levada através do mundo inteiro aos países por eles colonizados. Notadamente a nossa querida América Latina, que eu também chamo de América Hispânica, justamente por esse motivo. Sobre esse tema da hispanidade, vocês podem conferir a resenha de um livro que eu fiz aqui no canal, do José Pedro Galvão de Souza, onde ele aborda esse tema. Pois bem, então, nós aqui brasileiros somos um povo de matriz cultural hispânica. Mas quais são as características dessa tal cultura hispânica? Vamos ver uma por uma. Lembrando aqui que essas características que eu vou listar, elas se interpenetram também. Uma está muito ali envolvida com a outra. Em primeiro lugar, a característica mais visível, mais aparente da civilização hispânica, da hispanidade, é a mestiçagem. A cultura hispânica é uma cultura mestiça. Isso desde Portugal e Espanha, que são países com povos mestiços, principalmente entre aquela população germânica de origem visigótica e os árabes que ocuparam a Península Ibérica por 700 anos. E esses países mestiços vão dar origem também a novos países mestiços, como é o caso de todos os países aqui da nossa América Hispânica. Temos também a catolicidade. A fé católica, a Igreja Católica, ela é indissociável à cultura hispânica. Uma vez que os países hispânicos são países mestiços, a unidade nacional, a coesão interna desses países, ela não poderia ter como base a etnia desses povos. Logo, buscou-se outro elemento para dar essa coesão nacional, e esse elemento foi a fé católica. A Igreja Católica funciona nos países hispânicos como fator de unidade nacional. É nas quermesses, nas festas, nas procissões em que o povo se encontra e se percebe como sendo um só. Sem falar que a fé católica, ela fornece a base para o imaginário desses povos, para a formação da mentalidade desses povos. Observe-se, por exemplo, o folclore brasileiro. Quantas referências à fé e aos costumes católicos. A cultura hispânica também é uma cultura barroca, ou seja, é uma cultura marcada pelo sensualismo, que vem aí desse dualismo que é a forma, desse encontro entre elementos europeus e elementos orientais. É uma cultura marcada pela exaltação das emoções e dos sentidos. A gente pode observar como o barroco ele dá o tom da mais alta expressão artística da hispanidade. A gente pode ver, né, a música colonial do Brasil, os principais artistas da hispanidade são todos marcados profundamente pela estética barroca. Então a gente é aqui num dos pontos mais fundamentais da identificação dessa cultura, que foi muito trabalhado pelo Sérgio Buarque de Holanda no Raízes do Brasil, que é a cultura de personalidade. Os povos hispânicos colocam em alta conta o valor próprio, o prestígio pessoal. Isso leva a uma dificuldade em assimilar e compreender a impessoalidade do Estado e das leis, por exemplo. O que, por sua vez, gera uma falta de racionalização na vida pública. Como um desmembramento dessa cultura de personalidade, a gente tem o patriarcalismo. Os laços de família para os povos hispânicos são muito mais importantes do que as relações institucionais abstratas. De forma que as relações de família, elas fornecem a base e o modelo e a imagem das demais relações sociais. O que leva a uma dificuldade em se perceber a fronteira entre o público e o privado. Outro desmembramento claro
dessa cultura de personalidade é a coloração aristocrática dos povos hispânicos, que é marcada por uma valorização do ócio em oposição ao trabalho braçal, ao trabalho por si só. O ócio é tido como um valor superior. A gente nota também nos países hispânicos, sobretudo nos seus momentos de formação, um forte traço municipalista. A gente pode observar, por exemplo, quando a gente estuda a história de Portugal, ali na época medieval, no início da história de Portugal enquanto nação independente, que havia um terceiro estado muito organizado nos chamados conselhos. Algo que não se observava tanto no restante da Europa. Oliveira Martins fala ainda que nos países ibéricos havia um dualismo entre uma democracia municipalista e uma aristocracia goda convivendo. Por fim, eu coloco como última característica da cultura hispânica a percepção do tempo. A dificuldade de abstração notada nas relações sociais, ela também se dá em relação ao tempo. De maneira que a percepção do tempo pelos povos hispânicos, ela ocorre num ritmo muito mais natural, num ritmo muito mais orgânico. A gente pode dizer, inclusive, que para os povos hispânicos, a percepção do tempo, ela é pré-revolução industrial, ela é pré-capitalista. Ou seja, o tempo não é racionalizado. Aqui, pessoal, eu falei de uma série de características que marcam a hispanidade. Mas eu não posso deixar aqui de mencionar que grande parte delas está em modificação. Todas elas ainda são percebidas, mas nota-se também que passam por mudanças. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!